Tem muita gente comentando a derrubada dos vetos da lei de abuso de autoridade. O presidente Bolsonaro vetou 33 dispositivos da lei e anteontem esses vetos foram analisados pelo Congresso Nacional. 18 vetos foram derrubados e 15 foram mantidos. Vamos aos principais vetos que foram rejeitados e por que foram rejeitados. Primeiro veto: decretar prisão fora das hipóteses legais. Isso é crime. Se o veto do presidente fosse mantido, o juiz poderia mandar prender qualquer pessoa, havendo ou não previsão na lei. Bastaria a vontade do juiz e seu livre convencimento para expedir ordem de prisão a quem quer que seja, e sem qualquer tipo de punição. Nesse veto, eu votei pela rejeição. Quem concorda com prisão ilegal? Duvido que o próprio presidente Bolsonaro concorde com isso. Eu conheço, portanto, um veto equivocado e foi derrubado. Segundo ponto: atribuir culpa publicamente antes de formalizar uma acusação, ou seja, antes da denúncia. Imagine que antes mesmo de formalizar a acusação ou serem concluídas as investigações, a autoridade responsável pelas investigações divulgue antecipadamente que um amigo ou familiar seu é culpado de um crime. Esse é o devido processo legal que queremos? É claro que não. Se o veto fosse mantido, esse tipo de situação que já acontece, infelizmente, continuaria e sem qualquer tipo de punição. Outro ponto: iniciar investigação contra pessoas sabidamente inocentes. Esse nem precisa de muita explicação. Se uma pessoa é inocente e as autoridades competentes sabem disso, não faz o menor sentido iniciar um processo de investigação. Imaginem as explorações, os constrangimentos, os embaraços que poderiam ser causados a essas pessoas. Veto derrubado com o meu voto favorável. Outro ponto importante: negar ao investigado acesso a documentos relativos a etapas vencidas da investigação. Não é certo impedir ou dificultar a defesa de um investigado. O Estado, por meio de seu sistema judiciário, deve dar as garantias para que um réu possa se defender adequadamente. Permitir o acesso aos autos da investigação preliminar, termo circunstanciado, cópias de processo é o mínimo. Por respeito ao Estado de Direito, o veto também foi derrubado. Outro ponto: constranger o preso, mediante violência ou grave ameaça, a produzir prova contra si ou contra terceiros. Muita gente pode até não concordar, mas a Constituição Federal Brasileira prevê que é papel do Estado produzir as provas e comprovar se uma pessoa é ou não culpada. É o que chamamos de presunção da inocência. É imoral constranger ou induzir um preso a produzir prova contra si ou contra outra pessoa. Pior ainda, mediante violência ou grave ameaça. Portanto, esse veto também foi derrubado. Um outro ponto: impedir que preso, réu, investigado, sente-se e consulte seu advogado antes e durante a audiência. Ofende o devido processo legal impedir reunião entre réu e advogado, isso é claro, é um direito. Reforça o direito constitucional à defesa técnica, portanto deve ser mantido. Não é razoável também impedir, por exemplo, que o réu, que o acusado se sente ao lado do seu advogado durante a audiência. Veto derrubado. Esses são alguns dos artigos que foram mantidos na lei de abuso de autoridade, ou seja, o presidente vetou e o Congresso Nacional optou por manter na lei. Não há qualquer obstáculo às investigações da Lava Jato, por exemplo. Aliás, operação que tem feito um trabalho belíssimo, extraordinário e conta com todo o meu apoio no Congresso Nacional. O nosso objetivo é evitar abusos, evitar crimes. Se cometeu ilegalidade em qualquer esfera de poder, é necessário que a lei coíba os excessos. Ninguém está acima da lei, independentemente da posição que ocupe. Não esperamos que isso aconteça com ninguém, mas qualquer cidadão descobre o quanto esses direitos são importantes quando se vê em situações constrangedoras diante de autoridade policial ou quaisquer outros agentes do Estado que cometem abuso de autoridade. Sou amigo e apoiador do governo Bolsonaro, mas isso não significa concordar com tudo. Ele é humano e também pode errar. Também pode se equivocar, sobretudo porque é assessorado, e assessores também erram.
Obrigado por sua confiança.